Essa palavra aí a gente ouve muitas vezes, mas eu não sei se você já teve curiosidade de saber o que significa, mas vitalizado significa algo ou alguém que foi tornado mais vivo. Né? Já estava vivo, mas foi fortalecido para se sentir mais vivo ainda. Eu acho que isso a gente está precisando muito hoje, né? E ele foi fortificado, é uma vida que estava um pouco instável e foi fortificada, revigorada. E revitalizado é um poder maior em cima ainda, é como um reavivamento, atribuir vitalidade, né? E principalmente energia. E eu separei um texto de hoje, está no livro de Salmo, 92, versos 13 a 14. É o texto que a gente vai estudar nesses minutos. Aqui, já no finalzinho de domingo, já estamos pelo pôr do sol na segunda-feira, né? Mas precisamos refletir na palavra de Deus para que a nossa semana seja abençoada e direcionada de maneira fortalecida. Diz ali o texto que você conhece, mas vamos lembrá-lo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro do Líbano. Eu não sei se você já pensou, já parou para avaliar, por que o justo, aquele que serve a Deus, aquele que é obediente a Deus, às vezes enfrenta problemas? Por que enfrenta tanta dificuldade às vezes? Parece que Deus não considera a nossa disposição, o nosso compromisso com Ele. Parece que a gente não é protegido como deveria, né, Joel? A gente pensa assim, mas por que isso aconteceu comigo? Eu sou tão fiel, até com minha fidelidade a Deus, por que isso acontece? Né? Porque eu, um pastor que vou pregar hoje à noite, levanto com essa crise de sinusite, com dor de cabeça e náusea, mas não sei o quê, por quê? Mas aqui o salmista fala assim, ele florescerá como a palmeira. Que tipo de palmeira é essa que o salmista está falando? É uma que ele conhecia, eu tive o privilégio de conhecer essas palmeiras. E é uma coisa impressionante, Chapolin. Lá no deserto, essa árvore, ela cresce no meio de um ambiente árido, sem água visível. A gente não tem à disposição água como nós temos no nosso país aqui. Mas essa palmeira, ela tem as raízes dela tão aprofundadas e espalhadas que ela consegue buscar água bem lá no fundo do solo. E não só para a vitalidade dela, para o fortalecimento dela. E eu não sei quantos aqui já tiveram nesse ambiente, mas é uma região impressionante. Durante o dia o calor é insuportável. Né? Não é um calor como o nosso, um calor úmido, é um calor seco. E queima a tua pele se você não estiver protegido. É uma coisa impressionante. E à noite, o frio é insuportável. Se a gente não tiver coberto ou tiver aquecido, a gente tem hipotermia. Impressionante, né? E às vezes, durante o dia também isso acontece, os ventos são muito fortes naquela região. Tempestades de areia, né? Mas ventos que você, se você não tiver protegido ou tiver dentro de um lugar seguro, você é arrastado. E essa palmeira, ela é muitas vezes açoitada pelo vento e chega a inclinar. E é um tronco forte, mas o vento é tão agressivo que ele deita a palmeira. Mas ela deita, mas ela volta. E o vento vem de novo, inclina, mas ela volta. O salmista está querendo dizer para você assim, quando você tem o teu alicerce, você tem as tuas raízes aprofundadas em Jesus, você não está livre de enfrentar uma tormenta, uma ventania, um vendaval, mas vai fazer a diferença em relação a outros que não têm esse alicerce. Você entende? Não é bonito isso? Como uma palmeira. E não só porque resiste à ventania, mas porque floresce. E florescer no meio do deserto, gente, praticamente é um milagre. No meio dessa aridez, do lugar sem vida, é um milagre. E ele continua assim. Agora aí que está o texto que eu disse que relaciona com o que o Ronald cantou e o pastor mencionou. Plantados aonde? Na casa do Senhor. E ele diz assim, florescerão nos átrios do nosso Deus. Átrios é a casa de adoração, igreja, templo. É triste nós vermos algumas pessoas que pensam e até dizem por aí que não precisa ir à igreja. Frequentar o templo. E o templo é um lugar para nós adorarmos junto com outras pessoas.
E a gente fala, né, pastor? Alegrei-me quando me disseram, eu recitava esse verso quando era uma criança, vamos à casa do Senhor. É um lugar de alegria. Ah, mas lá as pessoas às vezes me ofendem, as pessoas não são como eu gostaria, o pastor não faz o que eu quero, não fala o que eu quero. Às vezes eu me incomodo lá dentro, mas Deus jamais condicionou a tua presença na casa dele. Ele disse, vá à minha casa. Vá à minha casa. E não vá só uma vez, vá adorar. Ah, mas eu posso assistir de longe? Se eu não posso ir à casa de Deus, ok. E eu tenho pessoas queridas que estão nos assistindo pela internet agora, você está muito bem-vindo e Deus sai com você também. E eu sei que você não pode estar aqui. Alguns estão distantes daqui. A minha irmã está me assistindo lá de Curitiba. Pelo menos eu tenho alguém que me assiste, né? Mas aceito, brincadeira. Tem bastante gente que está comigo. Antes de começar, eu já mandei o link aí do sermão. Eu costumo mandar para as pessoas queridas. Tem uma pessoa muito querida, próxima minha, Neubi, que mora em Cuiabá, ela sempre está assistindo também a gente aqui. Se ela está vendo, um abraço para ela, minha irmã também, um beijo para minha irmã querida. Tem o seu momento aí também, mas vir à casa de Deus, estar na casa de Deus, é importante. Por quê? Porque lá a gente floresce em altruísmo, a gente floresce em relacionamento, nos átrios de Deus. E na sequência ele diz assim, o que isso resulta? Olha só o processo todo, ele fala... Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A velhice é um momento da vida que deve ser um momento feliz. Nós mudamos o nosso corpo através dos anos, as coisas nem sempre são as melhores, isso faz parte da vida da gente. Mas não deve ser um momento triste, um momento que alguns até ficam com medo. Deve ser um momento de exultação, de celebração pelo que Deus fez na nossa vida. O meu sogro completou esse ano 91 anos. E é um homem grato a Deus. E ele, até hoje, tem a horta dele lá na casa. Eles moram num condomínio lá na frente do UNASP. E ele tem a hortinha dele lá no fundo. Ele levanta todos os dias a mexer na horta. E fala o verso preferido dele. Fui moço e agora sou velho. Mas jamais vi o justo desamparado. Ele fala isso. E no dia do aniversário de 90 anos dele, quando eu falei no culto de ação de graça, eu mencionei esse verso. O que faz uma pessoa com seus desafios, 91 anos, dizer isso? E está lendo a Bíblia, pregando, vai à igreja do NASP lá, vai cedo com a minha sogra. Eles celebram o que Deus abençoou, o que Deus fez. Por quê? Porque lá no começo da vida, quando eles estavam desenvolvendo, as suas raízes foram afixadas bem profundamente. Bem profundamente. E ele fala do cedro. O cedro é uma madeira extremamente nobre. Quando Salomão foi construir o templo, ele mandou buscar cedro, madeira de cedro, que foi enviada para a construção do templo, porque é uma madeira diferente. Também o cedro tem a sua marca pela qualidade, né? E isso tudo serve para quê, gente? Aqui no final diz, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando você está sobre uma rocha, fixado sobre uma rocha, não importa a velocidade da tempestade, a intensidade da tempestade e a velocidade do vento. Porque a isso nós estamos sujeitos. Infelizmente, o governo que nós vivemos hoje de Satanás, ele é caracterizado por injustiça. Por mais que a gente faça de tudo, queridos, nós temos que enfrentar a injustiça das pessoas, das realidades que nós lidamos, do mundo que a gente vive. E Deus não é culpado disso. Infelizmente, o mundo foi usurpado, o governo dado a Adão e Eva foi usurpado por Satanás e hoje ele está destruindo a humanidade. Mas nesse meio todo tem uma esperança para nós. A rocha, Cristo Jesus. Amém? E a gente está começando uma semana, está começando uma nova etapa. Quanta coisa a gente tem para fazer? Será que vai ser resolvida? Será que não vai? A gente está lidando com algum desafio na saúde. Eu estava comentando com a Nayara ali, com o irmão Wagner, o tratamento que eu faço para sinusite, né? É um tratamento meio do sul, meio doido, mas funciona. E eu já estou me preparando que eu vou resolver a sinusite hoje ainda, Chapolin. Sabe como é que é, pastor? A gente enche uma bacia com água, coloca sal, faz uma salmoura e depois puxa toda a salmoura para dentro do nariz, limpa tudo, fica uma beleza, viu, irmão Marcos? Não tem coisa pior, viu? Melhor para a gente fazer.
E eu vou tentar isso aí depois. Depois eu falo para vocês o resultado, se eu sobrevivi ou não. Mas, queridos, a vida nos traz alguns desafios pessoais, emocionais, profissionais, mas nós, como cristãos, continuamos nesse meio, vitalizados por esse poder e revitalizados, às vezes, quando nós nos somos enfraquecidos, conforme as nossas raízes são aprofundadas nessa rocha. Tem um texto que me impressiona bastante, e eu quero dividi-lo com vocês, do Caminho a Cristo, capítulo 13. Depois, se você puder, e eu acho que vale a pena fazer um esforço, ler esse capítulo, é muito bonito. Diz ali: pessoas há que andam sempre em temor e buscando aflições. A lente dos seus olhos consegue ver só problema e dificuldade. E se você tentar focar as lentes da tua vida nessas coisas, você vai encontrar muita coisa aí, porque está sobrando, a gente já viu sobre isso. Mas diz assim: cercam-nas dia a dia as provas do amor de quem? De Deus. Mas essas pessoas não conseguem ver, desfrutam diariamente das liberalidades da sua providência. Para um pouquinho para pensar, somente nesse dia de domingo, quantas providências Deus deu para você. E eu falo aqui, eu estava com muita dor de cabeça, com essa náusea toda da sinusite, eu orei: Senhor, preciso ir para o culto, e não dá para ir assim desse jeito, me sentindo mal. E eu preciso estar bem para falar, para estar com o meu povo lá, com a minha família do América. Orei, tomei um banho gelado e estou aqui. Eu creio que Deus me ajudou, me revitalizou fisicamente. Então tem que olhar um pouco para isso e ver: mas a sinusite, não sei. Olha para aquilo que Deus já fez, o que Deus está revitalizando na tua vida. Aí ela diz assim: não atentam, entretanto, para as bênçãos presentes. Sua mente, e olha a palavra que ela usa, ocupa-se, quer dizer, dá mais atenção, passa mais tempo, continuamente, não é às vezes, é frequência, é um hábito que essa pessoa desenvolveu, com alguma coisa desagradável, cuja ocorrência receiam. Quer dizer, sofrem, como diz na psicologia, por antecipação. E às vezes até tem coisas que nós vamos enfrentar, né? Hoje eu estava vindo para cá de São José, eu coloquei no Waze, ele mandou eu vir por dentro, não pela Dutra. Por quê? Trânsito pesado. Então, me desviou. Deus vai te ajudar a se desviar de caminhos ruins, mesmo que seja um pouco mais difícil. A estratégia, o projeto de Deus para você vai aliviar, mas as dificuldades estarão ali. Aí, ela termina dizendo, nesse parágrafo, o seguinte, e eu quero dividir isso com vocês: Jesus é nosso amigo. Você acredita nisso? Jesus é nosso amigo. E um amigo faz coisas boas ou faz coisas ruins para nós? Às vezes a maneira de fazer coisas boas é deixar a gente um pouco com dificuldade, né? Mas Jesus é nosso amigo. Todo o céu, olha essa expressão que ela fala aqui: todo o céu se acha interessado no quê, queridos? Você que está me assistindo em casa agora, olha para a tela agora, olha para essa mensagem. Deus está interessado em quê? O céu todo está interessado em quê? Em seu bem-estar, em meu bem-estar, em nosso bem-estar. Deus não quer tirar da gente o que é bom e nos dar o que é ruim. Deus não quer torturar a gente, massacrar. Mas eu sofro, eu tenho meus problemas. Enquanto nós vivemos nesse mundo, vai ser assim. A única justiça está no trono de Deus, no reino de Deus. Mas então, por que Deus não me separa disso? Deus está permitindo isso para que a gente veja o que é o reino de Satanás e o que é esse mundo, e a gente levantar a cabeça e dizer assim: eu quero viver ao lado de Jesus. Mas até lá ainda nós teremos Jesus do nosso lado, nos ajudando, nos salvando. Ontem eu falei aqui para os pais, à tarde, sobre a história de John Newton, e eu quero dividi-la com vocês aqui à noite, quem está nos assistindo, porque ontem à tarde esse sermão não foi transmitido. Mas é uma história impressionante. Era meados do século XVIII, quando John Newton participou de uma das páginas mais sombrias da humanidade. Ele era capitão de um navio.
E ele acabou se envolvendo com o tráfico transatlântico de africanos escravizados. Era muito cruel isso. Seres humanos sendo tratados como objetos, humilhados, torturados, mortos. John Newton era o capitão do navio que comercializava, que levava essas pessoas para serem comercializadas. Voltando da Inglaterra, o navio que ele estava, o Greyhound, enfrentou uma tempestade devastadora. Parte do convés já havia sido destruída pela fúria das ondas. E a tripulação, desesperada, suplicava pela vida. Nessa tempestade, no meio do Atlântico, o capitão John Newton entende que sua vida está no fim. Então, ele desce até o porão do navio e, ajoelhado, clama a Deus por perdão e um milagre. E o navio resistiu a toda a tempestade e chegou ao porto. John Newton, impressionado com aquele milagre e arrependido da sua vida, se entregou a Jesus, se converteu e se tornou um pastor anglicano e passou o resto da vida combatendo a escravidão. Se tornou apoiador de William Wilberforce, principal líder da luta contra o tráfico e escravidão, membro do parlamento britânico. E John Newton, naquele momento, quando pastor, ele lembrou de uma melodia que às vezes ele escutava daqueles escravos no porão do navio, em situações cruéis e desumanas. E numa ocasião, John Newton desceu até o próximo porão, onde estavam essas pessoas, e ele escutou sussurrando uma melodia. Não havia letra, eles apenas no seu sofrimento, na sua dor, de serem arrancados do seu país e arrastados para dentro do navio, acorrentados, eles sussurravam. John Newton ficou impressionado com aquilo. Aquela melodia não saiu da cabeça dele. E ele escreveu a letra para essa melodia, que nasceu da culpa e do arrependimento de um ex-traficante de escravos. Inspiração que nasceu da vergonha e floresceu na graça. John Newton compôs, escreveu a letra do hino Preciosa Graça, que conta a história dele, a minha história e a tua história. Preciosa graça que salvou um miserável pecador como eu. John Newton tinha no coração essa certeza. Amazing Grace, preciosa graça. Cantada por corais em igrejas, cantada por vozes famosas como de Elvis Presley, Andrea Bocelli, Whitney Houston. A música mais tocada nas igrejas no mundo todo. Porque não importa o quão longe alguém tenha ido, a graça ainda é capaz de resgatar e dar um novo começo para quem quer que seja. Amém? Não importa se os ventos sejam impetuosos, se as ondas sejam furiosas. Se você fixou as tuas raízes na rocha, você irá sobreviver. Jesus citou esta mensagem para nós. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele está falando o que para nós aqui? O que o céu está falando para você? Você tem liberdade de escolha. E essa vai ser a diferença. Se você irá superar e sair ileso nessa tempestade. E Jesus fala no verso 17 do mesmo capítulo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo, queridos,
está destruído pelo mal, pelo pecado, pela injustiça. Mas mesmo aqui, eu como filho de Deus, que o céu tem interesse, posso ser revitalizado. Você acredita nisso? Olhe para as bênçãos de Deus e aprofunde as raízes da tua vida. Eu quero convidar você a cantar agora. O Diego vai tocar para nós e nós vamos cantar juntos Preciosa Graça, que nos fala sobre isso. O David está aqui com a gente também. E o Ronald. Vamos louvar a Deus e cantar dessa certeza dessa oração, antes de orarmos. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa era a mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim, e quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Nós te louvamos nesse momento, Senhor, por tua graça. Te louvamos por tua dedicação em nos salvar, que nós não entendemos e nem conseguimos mensurar. Limpa os nossos olhos, as nossas lágrimas, que às vezes têm sido grandes. A nossa visão tem sido focada em problemas, em sofrimentos, que são reais nesse mundo, Senhor. Tu nunca escondeu isso de nós. Mas ajuda-nos a olharmos para o nosso querido Salvador, a rocha, a decidir fixarmos as nossas raízes, os nossos fundamentos, a base da nossa vida em Cristo Jesus. Obrigado por olhar por nós e para nós, e nos tirar do desespero, nos tirar de um mundo sem fundamento e nos ajudar a olhar para a eternidade, para o teu reino de justiça. Nesta semana que está começando hoje, fortaleça-nos nessa certeza. Alguém neste momento que está com o coração machucado, amedrontado, sofrido, alguém que tem os olhos marcados por lágrimas, abraça esse teu filho, Senhor. Abraça fortemente essa tua filha e abençoa-os para que possam sentir a tua presença neste momento. E que tu estás com eles, com ela, com ele, e não vai abandoná-los e nunca abandonou.
nos dá a tua paz e um sono restaurador, em nome de Jesus. Amém.